Olá, amigos do YouTube. Eu estou aqui hoje com a doutora Denise Narraz. A doutora Denise é odontogeriatra, ela é mestre em câncer bucal e ela veio aqui para falar um pouquinho com a gente sobre doenças bucais na terceira idade. O que os idosos, pessoas acima de 60 anos, precisam ter de cuidados com a saúde bucal e como isso pode influenciar as doenças do corpo como um todo. Denise, quais os cuidados que os idosos devem ter diante das características deles, da idade deles, principalmente relacionados à saúde bucal? Os cuidados com a higienização, eles não diferem muito do que um adulto tem que fazer. Mas cada idoso pode ter uma característica especial. Idosos que têm mais dificuldade como artrite, vão ter mais dificuldade na hora da escovação, para passar o fio dental. Então, às vezes a gente precisa indicar um fio dental especial, que facilite a pega para esses idosos. Idosos que foram cometidos por AVC também às vezes têm algumas limitações. Então, o ideal é que o odontogeriatra ele saiba guiar esses pacientes, para a melhor forma para eles, naquela condição atual, começar a ter uma higiene mais interessante. O que a gente acrescenta também, além de fio dental, escovação, enxaguatório, se forem necessários, também escovinhas interdentais, o waterpick, em alguns casos específicos de implante. Então, tem uma grande leva de artifícios que a gente pode ajudar esses pacientes na terceira idade a ter uma higiene mais completa e mais eficiente. Entendi. Só para ajudar o pessoal que está nos vendo, o que é o waterpick? O waterpick é um aparelho que ele tem pressão, a água sob pressão. Então ele consegue entrar, por exemplo, paciente que tem protocolo de Brånemark, que é um tipo de reabilitação por implante, limpar por baixo da estrutura que esse protocolo tem, porque ele tem uma pega melhor, não tem que entrar com fio dental, então facilita muito. Entendi. Só faz uma molhadeira, mas isso a gente tira depois. Que bom. Mas o bom é ter essa possibilidade, né? Exatamente. E cada paciente a gente tem o que indicar para facilitar a vida dele. Escovas elétricas também, para quem tem dificuldade de pegar a escova, que ela é muito pequena. Então, o idoso a gente tem que ser individual, tem que ser um tratamento individual para ele. Não dá para generalizar o que é melhor para qualquer idoso. Entendi. E quais são as principais doenças, Denise, doenças bucais que o idoso costuma ter, diante dessas características que você colocou? Eu acho que as principais são a doença periodontal, que é uma doença inflamatória, e com o passar de idade a gente tem uma facilidade maior de acumular tártaro, que é o fator principal que causa a doença periodontal. A gente tem a xerostomia, principalmente porque tem algumas doenças como o câncer bucal, radioterapia, que causam uma xerostomia direta, mas os idosos têm muito uma xerostomia indireta, causada pela polifarmácia. Então eles tomam muito medicamentos e quase todos os medicamentos reduzem a salivação. E essa xerostomia vai causar o nosso terceiro grupo de doenças, que é a cárie, principalmente a cárie de raiz. Então no idoso a gente não vê mais aquelas panelas de cárie como a gente vê em criança, mas aquelas cáries na raiz por vários fatores. O fator principal acho que é a xerostomia, a dificuldade também de escovação, pela dificuldade às vezes até de enxergar 100% o que está fazendo. E um dos fatores também que causa bastante cárie de raiz é em paciente diabético, pela presença da glicose também na saliva. Então essa glicose é um prato cheio para as bactérias se alimentarem e acabarem causando a cárie também. Entendi. Falando um pouquinho sobre a primeira doença aí que você comentou, a periodontite. Quais são as principais causas da periodontite e como o idoso pode se prevenir e tratar a periodontite caso ele já tenha algum? Acho que é bom a gente explicar para que as pessoas que estejam nos vendo, nos ouvindo agora, elas possam talvez perceber, que tem algum tipo de doença ou
né? Se alguém aqui que estiver nos vendo, ouvindo, tiver um avô, uma avó, um pai ou um tio, que possa orientar essas pessoas em relação aos cuidados e também como fazer esse tratamento. A causa principal da periodontite é o acúmulo de tártaro. O tártaro ele vai se acumular, primeiro vai formar a placa bacteriana, que quando não é removida na escovação, na higiene diária, ela vai formar o tártaro. Uma das possibilidades da gente detectar isso precocemente é o check-up preventivo digital, que pequenas quantidades de tártaro a gente já consegue visualizar e remover para que essa doença periodontal não se agrave. Porque no idoso a doença periodontal pode se agravar até de uma forma mais rápida, dependendo da condição imune desse paciente. Então a visita ao dentista é importantíssimo para essa prevenção e fazer o check-up semestral. No caso dos idosos, eu acho importante fazer um check-up semestral no dentista, com o check-up preventivo digital, que a gente consegue visualizar áreas que às vezes nem o próprio paciente está conseguindo visualizar. Entendi. De 6 em 6 meses é mais ou menos como o idoso faz em relação ao seu médico, né? De buscar cuidados preventivos para evitar que tenham doenças mais graves e aí que essas doenças também possam levar a outros casos mais graves. E pensando nisso, Denise, a gente tem visto alguns relatos até na mídia de casos e estudos, né, de doenças bucais que podem causar e que têm causado outras doenças no organismo como um todo, né? Quais são essas doenças? Como é que isso acontece? Explica um pouquinho para a gente. Já foi relacionado que as doenças inflamatórias elas funcionam como um conjunto no corpo inteiro. Então, a doença periodontal ela é uma doença inflamatória, causada por uma série de bactérias, e ela pode principalmente agravar algumas doenças que já tem. Por exemplo, o caso da diabetes, a gente sabe que uma doença periodontal descontrolada ela vai causar um descontrole da diabetes desse paciente, ele não consegue regular a sua glicemia. Pacientes com doença periodontal, já foi também relatado em literatura que eles podem aumentar o risco desse paciente ter um AVC, ou o risco dele ter um infarto agudo do miocárdio, porque essa inflamação constante vai causar a liberação de citocinas inflamatórias também no resto do organismo. Isso pode desencadear, para quem tem essa propensão, uma aterosclerose, ele pode causar um AVC ou um infarto nesse paciente. E a doença inflamatória de maior prevalência nos idosos é a artrite. E a artrite, apesar dela não matar ninguém, ela debilita bastante, ela causa uma incapacidade muito grande. Então, o paciente com doença periodontal vai ter vai ter maior facilidade de desenvolver a artrite. Se ele já tiver toda a parte genética, ele vai ter uma facilidade maior de desenvolver essa artrite. E a artrite causa dificuldade em movimento com as mãos, então ele vai acabar piorando a doença periodontal por causa dessa artrite também, que acaba virando um círculo vicioso. Entendi. Acho que o recado principal, né, Denise, é que os cuidados em relação à saúde bucal, os cuidados em casa e a prevenção através do dentista, através de uma visita regular ao dentista, seja a melhor maneira, né, de se evitar ter todo esse tipo de problema que é possível nos idosos, né? Acho que são coisas simples, talvez, que os idosos possam ter acesso e que possam evitar aí algum mal maior, né, no futuro. Não, exatamente. Eu acho que a prevenção, com a prevenção você consegue melhorar muito a qualidade de vida desse idoso. Porque não adianta mais a gente adicionar anos à vida sem adicionar vida a esses anos. Então, você ter uma longevidade com uma qualidade de vida muito ruim não interessa para ninguém. Eu acho que dentro de todos os cuidados que os idosos já têm,
de procurar o cardiologista, procurar o seu clínico, de fazer atividade física, a parte odontológica também é muito importante. Tem que ser feito o check-up também da parte odontológica, para prevenir que alguma doença inflamatória acabe piorando o seu quadro geral, a sua saúde sistêmica. Muito bom. Denise, obrigado. O papo foi ótimo, acho que deu para esclarecer bastante. Talvez aí surjam muitos comentários, muitas dúvidas, a gente vai ficar atento para responder. Qualquer coisa eu vou te acionar, dependendo das perguntas, né? A doutora Denise está à disposição também para nos ajudar a responder os questionamentos de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo aí. Obrigado, Denise. Eu que agradeço.